RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Desde versículos bíblicos mal interpretados para silenciar mulheres, a uma defesa de uma leitura bíblica correta sobre o assunto, que é contra qualquer tipo de opressão à figura feminina. Esta é a proposta do livro de Iago Martins, que é mais do que criticar ambientes abusivos. É uma explanação concreta que uma igreja saudável deve sempre proteger e dar voz a mulheres em condição de vulnerabilidade. Mas para falar do assunto com calma, eu tenho comigo a Sara Montino, que é teóloga, educadora e artista visual. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Sara, eu gostaria de te perguntar como foi a tua experiência de leitura deste livro, do pastor Iago Martins, antes de nós irmos para perguntas mais concretas sobre o que é debatido no livro, mas eu gostaria mesmo de saber qual foi o impacto que esta leitura te causou. Eu quando soube da publicação do livro, do assunto, porque acompanho muito o canal do Iago Martins no YouTube já há uns anos, achei que seria um tema muito interessante para debater, um tema muito importante, um tema que muitas mulheres já andavam publicando sobre o assunto, como são as mulheres da capa, não é? As que escrevem a apresentação e prefácio, como a Norma Braga ou como a Francine. Mas fiquei ali curiosa para poder perceber como é que ele desenrolaria o assunto, então comprei o livro assim que consegui, né? E comecei a leitura, mas confesso que foi uma das leituras mais difíceis que eu fiz nos últimos tempos. E não no sentido teológico, quer dizer, também, mas principalmente no sentido pessoal, emocional, porque esse é um assunto com o qual eu tenho lidado desde que eu comecei a servir mais ativamente na igreja. É o assunto das mulheres dentro das suas famílias, dentro das suas comunidades cristãs, e como é que nós, como cristãs, devemos lidar com isso, principalmente porque nós ouvimos os dois extremos, né? Em relação às ideologias. Então, tanto nos chegam informações sobre um conservadorismo extremo, como também sobre um feminismo ultra radical e progressista. E então nós, como mulheres, ficamos assim, né, muito divididas, e isso me tocou pessoalmente. E foi uma leitura difícil, porque em relação ao próprio ministério, é um assunto que eu tenho lidado teologicamente com ele, sobre as minhas escolhas, o que é que eu faço, como é que eu formulo a minha própria teologia, então foi assim desafiador, e eu demorei muitos meses para ler esse livro. Então, apesar de não ser um livro assim muito grande, eu demorei muito tempo para ler e fui parando justamente porque alguns capítulos são agridoces. Então, me tenho assim também algumas discordâncias, mas algumas não, vou até, acho que foi até um pouco generosa, eu tenho muitas discordâncias, mas eu acho que o livro é muito importante para abrir o diálogo para com a igreja. Acho que o Iago Martins é sempre muito, enfim, muito didático, mas aqui já estou entrando na parte técnica do livro, mas enfim, a nível pessoal foi uma leitura difícil. O que não é de estranhar. O que não é de estranhar, porque se o tema fosse leve, obviamente não seria difícil. Mas eu vou-te confessar que eu já queria ter lido este livro há mais tempo, por causa do título em si, obviamente também por ser mulher, mas eu confesso que sempre foi um assunto que eu me interessei em ver explícito, principalmente dentro do ambiente eclesiástico, porque eu venho de uma família cristã, mas as mulheres da casa sofriam de violência doméstica e abuso. Então, o que nunca me entrou na cabeça desde muito nova é como é que pode coexistir Deus e violência contra a mulher. Não me fazia sentido. Então, quando tu fazes a leitura deste livro, que tu já me disseste que alguns capítulos foram bem agridoces de se ler, o que é que mais te chama a atenção na forma como o autor consegue especificar e explicar os versículos e até os dizeres populares que servem para controlar mulheres e ainda perpetuar esse abuso à figura feminina? Então, para começar, muito me admira a forma como ele é explícito para denunciar posturas completamente erradas de muitos pastores, de muitas figuras públicas, tanto nos Estados Unidos quanto exemplos das próprias comunidades locais. Acho que ele foi muito corajoso
ao falar sobre essas coisas e destaca a importância disso, porque muitas vezes quando mulheres falam sobre esse assunto, elas são descredibilizadas, infelizmente. Então foi preciso um pastor como que é uma referência no meio teológico reformado, principalmente no Brasil, mas acho que na lusofonia, falar sobre isso eu acho que traz o assunto para outro lugar, atinge outro público, que é realmente o público que precisa ouvir. Então, esse lugar de denúncia que ele coloca é mesmo muito importante. Acho que o livro é muito sério em relação aos textos bíblicos, à honestidade como os textos bíblicos são trabalhados. Apesar de eu pessoalmente ter uma perspectiva teológica um pouco diferente, eu reconheço que há aqui um trabalho primoroso em expor textos, em realmente buscar opiniões diversas, buscar pessoas de ali dentro, obviamente, de um espectro, mas de buscar outras opiniões de autores. Então, acho que ele vai colocando assim tudo de uma forma muito bem explicada. E acho que especialmente no primeiro capítulo, quando ele fala da criação, ele vai ali versículo a versículo. Nos outros capítulos também ele usa sempre do mesmo método, mas acho que é especialmente corajoso quando ele cita nomes de personalidades, justamente porque acho que no meio teológico, e eu, como alguém que já estive no seminário, a gente ouve muito nos momentos de discussão que não se deve partilhar, principalmente situações de abuso. Eu sinto muito por aquilo que a tua família viveu. E normalmente o que é aconselhado dentro das igrejas, na maior parte das vezes, é que esses assuntos não cheguem até a polícia, que é onde deveria chegar. Então, muitas vezes, enfim, é isso que acontece. As mulheres são descredibilizadas e o que acontece é que, olha, não pode escandalizar, usando esse termo do escandalizar de uma forma muito equivocada, né, obviamente. Essa recomendação e eu própria já ouvi isso, né, e numa aula de seminário que os líderes não deveriam denunciar para a polícia, que deveria ficar mesmo entre o conselho. Isso aqui, pronto, já aqui, né, em Portugal. Portanto, ainda há muito a que trabalhar nesse tema, né? Então, infelizmente, acho que a igreja portuguesa e a igreja brasileira têm o mesmo problema, sofrem do mesmo mal. E, e acho que é especialmente interessante que ele pontue essas coisas todas e rebata principalmente um tipo de aconselhamento que é aquele aconselhamento bíblico extremo, né? Acho que esses assuntos acabam por surgir muito nesses momentos de aconselhamento, né? Então, quando pastores recebem pessoas no gabinete ou são chamados nas casas das famílias quando há algum problema, então esse contexto de aconselhamento e essa linha do aconselhamento bíblico que foi proposta pelo Jay Adams, ali nos anos 80, se eu não me engano, foi uma linha de aconselhamento, uma perspectiva que vinha contra ali um aconselhamento supostamente chamado ali de cristão, em que se poderia pedir o apoio da psicologia e tudo mais. E ele propõe, então, que tudo basicamente é pecado, né? Então, que, sei lá, uma depressão, na verdade, é preguiça, e coisas do gênero, né? E esse tipo de discurso vai fomentando ali violência. E esse mesmo pastor, é uma coisa que ele cita aqui no livro, e pessoas ligadas ao mesmo movimento, sugerem às mulheres que estão a sofrer, por exemplo, violência doméstica, que permaneçam nas casas como um testemunho cristão, como um testemunho de fé. O que é absurdamente antibíblico, uma vez que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e a mulher é a imagem e semelhança de Deus, o resguardo da própria vida é a primeira coisa. Se esse mandamento foi quebrado, né? Se esse lugar foi quebrado da mulher como imagem e semelhança, já não tem mais como defender qualquer outra coisa. Então, enfim. Eu fico ainda impactada com as coisas que ouço, porque eu penso que nós estamos a progredir e então, ouvindo também o teu testemunho de coisas que tu lidaste, ai, olha, eu até fico desconcertada. Acho que a palavra certa é essa. Não me cabe na mente, não me cabe. Não me cabe como é que se pode omitir tanto, não me cabe como é que se pode ah, manusear tanto a Bíblia para depois ainda querer tornar a mulher numa figura de salvadora para uma pessoa que definitivamente não está arrependida nem sabe o que é que isso significa. Mas vamos voltar ao livro. Sim, sim. Olha, uma coisa que eu reparei foi que a forma como este livro está composto, percebe-se que também é para funcionar como um ensino claro
de que a Bíblia sim rebate o machismo religioso e também o abuso espiritual, e é bom deixar isso aqui claro, até mesmo para os nossos ouvintes que não são cristãos. E o autor, lá está, começa pela criação, como tu já mencionaste um pouco também, deixando claro que a mulher não é inferior ao homem, fala sobre a submissão, de que será que a mulher tem mesmo que obedecer em tudo? Então a questão também da violência, que não existe só violência ou não, ou seja, a violência e o abuso não devem ser tolerados de forma alguma, nem qualquer forma que vão tomar. A questão do divórcio também, que bate muito com a ideia de que a mulher ela tem que aguentar tudo e por aí vai. A mulher no ministério, devido aos preconceitos que passa, inclusive eu já tive aqui uma entrevistada, que é a Sara Catarino, que teve que ouvir comentários como: bom, irmãos, já que Deus usou uma jumenta para falar, agora nós temos aqui a nossa irmã que nos vem falar da parte de Deus. Coisas que não cabem na cabeça de ninguém. E outros temas mais. E eu sei que eu estou-me a alongar muito, mas isto também é uma forma de fazer um breve resumo para que os nossos ouvintes possam ler este livro e daí tirar as suas conclusões. Mas também te vou confessar que alguns dos temas que aqui estão, talvez eu entenda porque é que eles ficaram mais para o último, eu acho um bocadinho absurdos de serem explicados. Porque às vezes há coisas que já são meio que beabá, mas também ao mesmo tempo eu entendo que, já que é para chegar a todo o tipo de pessoa, precisa-se falar então todas as línguas. Mas como é que tu olhas para a forma como cada capítulo foi tratado? Como é que cada pergunta foi respondida, cada doutrina abusiva foi rebatida? Tu crês que isso foi bem conseguido ou tu ainda acrescentarias algo ou mudarias algo? Então, ele segue ali uma linha do tempo em relação à própria teologia, ou à própria Bíblia, né? Começando pela criação, e aí na perspectiva da submissão. Então, ele já entra logo nesse assunto porque é um grande assunto no sentido da mulher, da Bíblia, do casamento. Então, ele explica, né? Ele é de uma visão complementarista, e então ele vai dizer, e aí existem dois tipos de complementarismo, que é o complementarismo estrito e o amplo, e ele vai defender o complementarismo amplo, que eu considero muito mais aceitável e muito mais soft e que acho que seja muito mais bíblico mesmo, que é aquela perspectiva de que a mulher deveria então só submissão ao marido. Então essa é a visão que ele defende, então ele defende que a mulher fora do casamento não deveria ser submissa a nenhum outro homem, isso não faria sentido. E depois, por causa disso, essa questão da submissão, ela vai levantar vários problemas, que é justamente, e nos casos em que a mulher sofre algum tipo de violência, então, quando é que o divórcio é admitido, e eu acho que ele trata isso muito bem, quais são as situações que o divórcio é completamente admitido, que é um caso em que a mulher tem a sua vida em risco e que a vida dos filhos também estão em risco, então acho que é completamente legítimo e acho que ele explica isso muito bem no âmbito bíblico, está muito bem embasado. Depois ele entra na questão de ministério, e aí já entra um pouco as minhas dificuldades para com esse livro. Obviamente, sobre a questão da submissão feminina, eu tenho uma interpretação um pouco diferente de Efésios 5. Eu acredito que ali o texto está a falar sobre uma submissão que é mútua, em que todos aqueles que estão debaixo da autoridade de Cristo como cabeça, devem se sujeitar uns aos outros, e essas relações que nós temos, em que sim há diferença de papéis, porque somos diferentes. Nessa relação, o homem e a mulher dentro do casamento sujeitam-se um ao outro dentro daquilo que é o amor de Cristo, daquilo que é a palavra de Deus. Então, essa é a minha interpretação, mas eu respeito a perspectiva do que ele diz no sentido hierárquico, e acho que ele explica de uma forma muito bonita também essa questão do papel da mulher ter capacidade para, mas não ser chamada para esse papel. Apesar de que ele usa ali um argumento que é o fato de que a mulher tem capacidade para certas coisas, não é chamada para, que o mesmo acontece com o homem. Só que ele não dá nenhum exemplo. Do contrário, ele dá o exemplo de coisas que a mulher é capacitada para fazer e que mas não é chamada para, mas ele não dá exemplo do que o homem é capacitado, mas não é chamado para. Então, ali eu acho que há uma falha no argumento. Então, estão ali as coisas que eu mudaria no livro. E depois, já trazendo aqui para as coisas que são mais ali agridoces e que eu tenho ali alguns certos receios, é justamente quando ele fala sobre o, o-
enfim, posturas da mulher enfim, parece que isso tá contra aquela que seria a ideia central do livro, que é falar sobre casos em que as mulheres são abusadas e são, enfim, maltratadas, desrespeitadas pela igreja, e que parece que ele chama só as mulheres para uma conversa e diz como é que elas devem se portar, e começa a ser muito específico sobre coisas como, por exemplo, as roupas. Então, ele vai falar sobre a questão do uso do biquíni, enfim, do uso da calça, maquiagem, adorno. E eu entendo que o recorte de onde ele vem, né? Assim como alguém que tem uma visão Brasil-Portugal, eu percebo que há uma diferença no quão objetificado é o corpo da mulher, na cultura brasileira. E ele vem desse lugar, e principalmente da cultura do Nordeste, né? Também é mais ali um outro recorte de onde ele vem, em que há ali muito aquela vibe tropical e do uso do corpo e tudo mais. Acho que nos países mais frios é um pouco mais, e nos climas mais frios, como é o caso do sul do Brasil, por exemplo, essas questões são um pouco mais difíceis, né, de serem um problema, mas ele traz isso e ele faz uma ênfase dizendo que a Bíblia destaca mais o problema da vestimenta da mulher. O que eu não concordo, porque isso no Antigo Testamento também é muito colocado em relação aos sacerdotes, e ele mesmo cita isso no livro também. Então, e de fato há esse problema de como é que a mulher se veste, mas não por causa da mulher, mas sim do lugar onde a sociedade colocou a mulher, né? Esse lugar de objetificação. Portanto, acho que faltou ele falar sobre isso, e acho que é descabido num livro que é para falar sobre abuso, ele falar sobre regras, usos e costumes e coisas assim. Acho que isso seria um outro livro, de repente, dele falar sobre o que é a feminilidade bíblica na visão dele, ou qualquer coisa assim, mas acho que não cabe num livro sobre abuso, porque entra um pouco naquele lugar da culpabilização da vítima, né? Do tipo assim, olha, mulher, você não deveria se vestir dessa forma, né? Existe o abuso, sim, mas você também, não sei o que, não sei o que. Então, parece que há ali uma culpabilização. E aqui eu vou soar muito progressista, mas é o que é, na minha visão, na perspectiva bíblica. Portanto, enfim, é que nesse assunto das vestes eu acho que seria complicado. Mas não sei se cabe aqui, porque eu devia ter falado isso antes. Mas em relação ao ministério feminino, tirando a questão do pastorado, ele fala muito bem, defende muito bem, em todos os lugares que a mulher deveria ocupar na igreja. Então, ele defende o diaconato, defende as mulheres como missionárias, e acho que isso é incrível. Ele faz isso de uma forma muito, muito boa, muito, muito bem explicado. Acho que por esse motivo mesmo, o que tu estavas a falar do início, é que me foi tão descabido ler alguns capítulos, porque não é uma discussão que aqui, pelo menos na Europa, na nossa visão, seja tão importante. Ah, Lá está, porque aqui não há muita diferença do sagrado, secular, então é mais comum para nós estarmos tão misturados na sociedade, sabendo nós que não fazemos totalmente parte dela e dos seus valores. Então a questão da maquilhagem, vestimentas, bijuteria por aí, na minha opinião, não é uma coisa que eu vá debater porque não é a minha realidade. Então tu explicaste isso muito bem porque foi também a visão que eu tive. Mas olha, já agora, por curiosidade, qual é que foi o capítulo que mais te chamou a atenção e porquê? Olha, o capítulo que eu mais gostei foi o capítulo do ministério. Foi o capítulo em que eu mais li e me senti valorizada, vista também como mulher afirmada. E o capítulo que eu mais gostaria que os meus irmãos e irmãs na fé lessem e soubessem do que a Bíblia afirma sobre nós. Então, achei muito bonito quando ele trouxe o exemplo de Febe, trouxe o exemplo de Priscila, e trouxe assim, exemplos de mulheres do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, quando ele fala de Débora e não só, de mulheres que eram ativas no serviço a Deus. E também, até quando ele fala sobre a função que a mulher não deveria fazer, e quando ele fala do pastorado, ele diz que o homem tem essa vocação para aquilo que é o serviço sujo, né, o serviço pesado, e nós, como um vaso de mais honra, devemos ficar com outras coisas, né? Temos esse privilégio de, olha, eu não preciso fazer esse tipo de trabalho que é o trabalho mais difícil. Mais difícil, não porque nós não temos capacidade, mas porque é aquilo, né? O serviço de limpar sanita, né? Da igreja, digamos assim. Então, ele basicamente coloca esse privilégio que Deus nos dá de, olha, nós não somos chamados para limpar sanita, sabe? Deixa isso para os homens.
Porque nós, como mulheres, enfrentamos já tantos desafios, né? Eu não sei se seria mais fácil ser homem, porque eu nunca fui homem, nunca vou ser, né? Então, Deus me fez nascer como mulher. Mas me parece que nós, como mulheres, sofremos muito, assim, muito mais do que os homens em tantos aspectos, sabe? Então, é quase como se Deus quisesse fazer ali um balanço de justiça e compensar as coisas, o que eu achei muito bonito, que me encantou muito. Então, acho que o capítulo do ministério foi o meu favorito. Muito bem. E tu acreditas que então o pastor Iago Martins ele conseguiu ficar ah, com esse bom e justo equilíbrio de fazer uma crítica pastoral, porque é o dever dele, devido ao chamado que ele tem. Quase que me faz lembrar um bocadinho Paulo nas cartas aos Coríntios, ou seja, ele trazia os problemas, né, já que tinham sido entregues a ele, trazia os problemas à tona, corrigindo teologicamente, e ao mesmo tempo dá a sensação que então ele tenta mesmo, o pastor Iago Martins, educar, ensinar a igreja de que subjugar mulheres, seja que de que forma for, é contradizer o caráter de Cristo e o propósito que temos no mundo como igreja. Tu acreditas nisso? Acreditas que ele conseguiu fazer esse balanço bom? Acredito que sim. Acredito que para aquele que é para aquilo que é a realidade da discussão dentro da igreja e no âmbito mais evangélico, reformado, eu acho que ele foi, assim, muito eficaz no seu discurso, na sua fala, justamente porque isso suscita outras conversas, outras reflexões, e acho que ele foi muito pioneiro também em falar sobre isso de uma forma organizada num livro. Então, acho que sim, acho que ele foi muito eficaz. E acho que vale a leitura, porque ela abriria, assim, 50 mil abas de conversa e discussão, e acho que ele deixa espaço para discordância, o que é, não sobre assuntos como violência e tudo mais, mas ele deixa espaço para discordância naquilo que não é essencial, como, por exemplo, a discordância que há sobre mulheres serem ou não pastoras, a questão do igualitarismo, né, que ele traz no livro como ele não sendo um igualitarista, mas que ele respeita e acha que esse não é um critério de exclusão da comunhão cristã. Então, acho que isso é muito, muito importante e ele faz isso no primeiro capítulo, se eu não me engano. Ele já deixa ali as cartas na mesa sobre esse assunto, o que eu acho que é de grande valor num mundo em que nós estamos tão polarizados, né, em que tudo vira motivo para, olha, você é um herege, né? Não converso mais contigo, e assim, tá excluído, já não é mais meu irmão na fé. Então, eu acho que ele faz isso de deixar ali as cartas na mesa. Então, ele fica ali no morde-a-sopra, tenta ali trazer um equilíbrio entre as duas coisas. Portanto, eu acho que isso é de grande valor. Nós termos, assim, esse ambiente aberto para discussão, para comunhão naquilo que é essencial. Eu acho que nós precisamos disso como igreja para sermos mais unidos, para termos mais unidos, não só unidos, mas termos unidade verdadeira, que são coisas diferentes. Olha, e para terminar, que conselho então tu deixas aos homens que nos ouvem e às mulheres que nos ouvem, para que cada um fique mais tranquilo diante de quem são em Deus, mas também para que não fiquem indiferentes àquilo que se passa dentro das comunidades. Ou seja, eu nem vou falar num aspecto geral, que eu acho que isso, como cidadãos, temos todos o dever cívico de proteger quem precisa, mas eu falo dentro mesmo da comunidade igreja. O que é que tu deixas aqui, tanto para um como para outro? O meu conselho para Igreja de Jesus, em qualquer parte do mundo, é que nós levemos muito a sério quando Gênesis vai falar que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, tanto homem quanto mulher. Acho que esse é o padrão para qualquer decisão que nós temos enquanto igreja, enquanto família, é considerar que nós somos todos dignos, dignos diante do Senhor e amados por Ele. Portanto, isso muda tudo, né? O Senhor Jesus resumiu os mandamentos em dois, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Ele faz esse recorte. Portanto, como é que nós amaríamos, né? Como é que a gente pauta as nossas escolhas no amor e não no legalismo, não nas nossas opiniões, não naquilo que são as nossas dores, muitas vezes. Então, nós devemos pautar naquilo que é o amor, fazer as nossas escolhas pelo amor e o amor bíblico, o amor santo. Portanto, esse é o meu conselho, e que possamos nos escutar mais também, porque acho que muito dos nossos problemas estão aí. Então, exercer o amor em forma de escuta,
não negligenciar, não diminuir as dores dos outros, as dores das mulheres, e assim o corpo de Cristo pode florescer, pode frutificar, e porque nós somos muito variados, e o reino de Deus é sobre isso, né? Sobre essa pluralidade de dons, de chamados, de cores, de texturas, de sabores, e isso faz beleza, né? Imagina um mundo todo cinzento, seria horrível. E o corpo de Cristo é assim, é colorido, é para o nosso deleite, é para graça. Então, que nós façamos menos fórmulas. Já que dei 50 mil conselhos, mas que nós façamos menos fórmulas do tipo, olha, use isso porque isso é o santo, faça isso porque isso é o correto. O Senhor Jesus nos deixou muitas coisas em aberto, aparentemente, né? Ele nos deu princípios e não regras, justamente por isso. Justamente por isso, porque Ele quer que as nossas escolhas sejam pautadas na sua graça e no seu amor, e não em regras do porquê sim, né? Nós não podemos nos usar das regras para nos acharmos mais santos e mais puros, porque foi isso que os fariseus fizeram. Eles, porque achavam que eram muito obedientes, se achavam mais santos e puros do que qualquer outra pessoa e por isso podiam ensinar. Nós não, nós como discípulos de Jesus podemos ensinar porque o Senhor Jesus nos amou e nos conduz num caminho de arrependimento constante, de renovação constante, e nós seguimos a Jesus e não a figuras bonitinhas, arrumadas, perfumadas. Seguimos o Senhor Jesus em verdade, em sinceridade, honestidade de coração, colocando para fora as nossas fraquezas. O Entre Linhas contou com a participação especial de Sara Montino e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.